Muito bem, shalom para todos. Zera Vitov, Boker Tov, Laila Tov. Eu falei boa noite, bom dia, boa tarde, dependente do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Olha só, gente, exclusivo. Atenção para tudo, olha só, gente. Estudos revelam que agora há 1 milhão de seguidores de Jesus em todo o mundo, de ascendência judaica. Testemunhos em vídeo online de judeus explicando porque eles acreditam que Jesus é o Messias, ultrapassaram já mais de 240 milhões de visualizações. Então vamos entender esse caso aqui agora na íntegra para vocês. Já peço para você se inscrever em nosso canal, deixar o teu like e compartilhar o vídeo nos grupos de Facebook e WhatsApp. E atenção, olha só, Jerusalém, um grande despertar espiritual está em andamento na comunidade judaica em todo o mundo, mas praticante nos Estados Unidos. Não está sendo relatado na imprensa judaica. Olha só, é claro, é óbvio que a imprensa judaica são ortodoxas, né? São ortodoxos e jamais eles vão querer publicar isso, falando que judeus estão crendo, né, em Yeshua, né? O Yeshua judeu. Mas olha só, eu quero fazer esse comentário aqui, um comentário frio. Frio é o quê? É um comentário em uma análise sincera, sem demagogia, ok? Um comentário sem influência para querer fazer pessoas se tornarem evangélicas. Não é isso. E sem sensacionalismo. Mas eu quero explicar para vocês essa matéria. Muitos pastores vão pensar assim, opa, que bênção, né? Judeus se tornando cristãos, mas não é bem assim não. Eu vou explicar para vocês qual é a parada aqui que está acontecendo, o que está acontecendo aqui de verdade. Então vamos lá, olha só. Não está sendo relatado na imprensa judaica que judeus, né, estão reconhecendo Yeshua, que é conhecido como Jesus pelos evangélicos, como o Messias. Olha só, nem a grande parte da mídia cristã está ciente disso ou reportando sobre isso. Por quê? Por quê? Que grande parte da mídia cristã não estão reportando isso? Eu vou explicar para vocês depois. Tem algo por trás aí que eu quero explicar para vocês. Até me engasguei aqui. Olha só, de fato, em muitos aspectos, esta é a maior história não contada no mundo judaico, mas é uma história pela qual sou profundamente grato a Deus, segundo aqui a matéria. É por isso que dediquei a edição especial do Dia de Ação de Graças da última quinta-feira. Isso aqui, gente, é uma reportagem, ok? É uma reportagem para examinar os dados e explicar o seu significado. Olha só, o impacto da revolução de Jesus, tá? Yeshua, Jesus. Olha só, no início do século XX, o número de judeus na Europa que se tornaram seguidores de Jesus como Messias aumentou para mais de 230 mil. No programa Compartilhe quantos crentes judeus havia já, né, se tornado pessoas crentes, né, em Yeshua. Mas eu vou explicar isso aqui para vocês. Muitos pastores estão se perguntando assim, que legal, né? Que legal, judeus estão se convertendo a Cristo, a Jesus. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó, é bem improvável que um judeu ortodoxo, conhecedor de Torá, mandamentos, guarda o sábado, recita tefilá, oração de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que o Eterno é um, Deus é um. Jamais um judeu ortodoxo aceitaria Jesus e abandonaria os mandamentos de Deus. Um judeu, sim, ortodoxo, pode reconhecer Jesus como Messias. Mas eu já quero deixar aqui antemão para vocês que eles só reconhecem Jesus
ou em Yeshua como Messias. Por quê? Porque Jesus, ele era judeu. Muitos judeus estão estudando o Novo Testamento, que é a Brit Hadashah, e eles estão vendo uma identidade judaica de Jesus que a Igreja Católica camuflou por séculos e milênio. A Igreja Católica desconstruiu a identidade judaica de Jesus e criou um Jesus romano, um Jesus pagão, um Jesus que prega contra o sábado, um Jesus que prega contra os mandamentos de Deus. Só que, analisando a Bíblia no contexto original, os judeus ortodoxos estão reconhecendo Jesus, Yeshua, Mashiach, como o Messias, porque eles estão estudando a Torá, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, com as lentes límpidas dos mandamentos de Deus. Então, eles estão lendo, fazendo uma análise e falando assim, peraí, esse tal de Jesus aí que os evangélicos seguem, que os católicos seguem, a identidade dele é judaica. Lá em João, quando Jesus prega para a mulher samaritana, a própria mulher samaritana vai falar para Jesus, olha, eu sei que você é judeu e os judeus não se comunicam com os samaritanos. Depois, Jesus vai dizer para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Então, quando os judeus eles leem o Novo Testamento, que é a Brit Hadashah, então eles conseguem enxergar uma identidade, características judaicas em Jesus. E é isso aí. E eu vou chegar lá, hein? Eu vou chegar lá, tá? Muitos pastores se alegram, igrejas, né, se alegram. A igreja no Brasil está crescendo, a igreja no mundo está crescendo. Mas olha só, esse crescimento é acompanhado pela palavra de Deus? Esse crescimento ele é acompanhado pelos mandamentos de Deus? Jesus falou, quem me ama, ama os meus mandamentos, meu querido. A igreja no Brasil não está crescendo, está inchando. Inchaço é sinônimo de doença. Doença essa espiritual. E isso é preocupante, porque cada dia que passa, abre uma igreja ali, abre uma igreja aqui, estão abrindo igreja como se abre boteco em esquinas. Não está ficando muito sério, porque hoje em dia todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ter status, todo mundo quer aparecer nas redes sociais, eu sou pastor, eu sou ungido, ninguém toca em mim. Mas olha só, está acontecendo uma grande techuvá no mundo. Uma techuvá, para quem não sabe, é retorno às raízes da Bíblia, dos mandamentos de Deus. Está acontecendo uma grande reviravolta no mundo. E eu vou deixar bem claro para vocês, porque muitos pastores falam assim, pessoas estão ficando desigrejadas. Não é desigrejadas não, as pessoas estão abrindo os olhos. As pessoas estão abrindo os olhos. Elas estão saindo fora dessas igrejas que são contra os mandamentos de Deus, não reconhece a identidade judaica de Jesus, não reconhece a guarda do Shabat, não reconhece as festas judaicas. Então, o povo não é bobo. Temos a internet hoje, temos as redes sociais. Acabou aquele tempo em que as pessoas eram leigas, meu amigo. É por isso que muitos pastores estão aí com medo, preocupados, porque estão perdendo a mamata, estão perdendo os dízimos e as ofertas, e o povo está abrindo o olho, a verdade é essa. E olha, essa notícia aqui de judeus que estão se tornando, reconhecendo Jesus como Messias e Yeshua como Messias, não é que eles estão virando evangélicos, não. Eles continuam sendo judeus, mas continuam sendo judeus porque reconheceram uma identidade judaica em Jesus. E por que muitos pastores e igrejas não estão divulgando isso? Irmão, não se ilude com quantidade, tamanho de igreja no Brasil. A igreja do Brasil está doente. A verdade é essa. A igreja do Brasil está doente, principalmente nessa época de política. Já passou a época de política, graças a Deus. Mas olha o que tem de pessoas, de pastores que se misturaram com política,
misturaram política com a Bíblia e pastores envergonhando o Evangelho, pastores que foram presos por causa de propinas. É uma coisa muito séria. Eu fico com nojo de ler matérias de pastores corruptos, pastores charlatões, malandros de púlpitos. Essa é a verdade. Agora pensa você que eu vim trazer essa notícia aqui para dizer que judeus estão se tornando cristãos? Não, judeus estão reconhecendo Jesus como um Messias judeu, como um Yeshua judeu. Quero deixar bem claro para vocês aqui, tá? Não vem pensar aqui que eu vim aqui passar a mão na cabeça de pastor, não. Tem muito pastor sem vergonha que faz da Bíblia uma arma para assaltar as pessoas. É escândalos e mais escândalos. Vamos continuar aqui a matéria aqui. Olha só. Olha só, gente. Dezenas de milhares de americanos seculares, até mesmo pagãos, estão reconhecendo, né, estão ficando confusos e começaram a ter a fé em Jesus Cristo. Eles começaram a experimentar o que o Novo Testamento chama de ato sobrenatural, de nascer de novo. No caso de Nicodemos, João, capítulo de número 3. Né? Este fenômeno está sendo tão profundo e generalizado que a revista Time publicou uma matéria capa sobre revolução, né, do Messias, revolução de Jesus. Pessoal, mais judeus seguidores de Jesus hoje do que nunca. A matéria, né, está dizendo o seguinte, mas é aquilo que eu falei para vocês. Não pensam vocês que os judeus estão seguindo Jesus, indo para a igreja evangélica, participando de culto? Não. Os judeus estão reconhecendo Jesus como Messias, mas obedecendo a Torá, vendo caracteres de Torá em Jesus, em Yeshua. Por isso que eles estão reconhecendo Jesus como o Messias. Agora eu quero dizer para você, você viu algum pastor falando isso? Você já viu algum pastor no púlpito falando assim, judeus estão se convertendo a Cristo, mas reconhecendo Jesus como judeu, guardando o sábado, não deixaram, né, as suas raízes, suas crenças dos mandamentos de Deus, porque Jesus ele era judeu, ele guardava o sábado, ele pregava sobre as leis alimentísticas, né, de kasher, alimentos proibidos, alimentos que podem, o que não pode comer. Os discípulos de Jesus eram judeus. Meu irmão, arranque as lentes embaçadas da religiosidade de Roma. Abra seus olhos. Deus não se preocupa com quantidade, mas ele se preocupa com qualidade. Eu vou terminar essa matéria aqui, mas eu vou deixar a matéria na íntegra no primeiro comentário fixado no topo, para que vocês venham ler essa matéria na íntegra. Olha só o que diz Sefer Devarim, Deuteronômio, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 6. Olha só como que Deus não se preocupa com quantidade e sim qualidade. Olha só. Porque tu és o povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprios, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos, olha só, do que qualquer outro povo, pois, na verdade, vocês eram o menor de todos os povos. Está falando aqui da nação de Israel. Mas porque o Senhor vos amava, olha só, para guardar o mandamento, o juramento que fizera aos vossos pais. O Senhor vos tirou com a mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, é Hashem, é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem as suas mitzvot, os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que odeia, prontamente
lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos, as mitzvot e os estatutos e os juízos que até hoje mando vocês cumprir. Por que Deus escolheu Israel? Israel abraçou os mandamentos de Deus. E segundo o Midrash, diz que Deus ele ofereceu a Torá para todas as nações. Só que as nações diziam, não, isso é muito pesado para a gente. Mas Israel abraçou a Torá. Não estou dizendo aqui que Israel é melhor do que ninguém. Mas não confunda quantidade com qualidade. A igreja no Brasil está crescendo, tá sim, mas é um inchaço preocupante. Um inchaço preocupante. Eu vou deixar aqui um vídeo de um testemunho de uma judia. Ela foi sobrevivente do Holocausto. E ela conta sobre a sua teshuvá, sua conversão a Mashiach. Ela não deixou de ser judia. Ela continua sendo judia, serva do Mashiach, guardadora do Shabat. E ela faz a reza, sua tefilá, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. O Eterno é um. Deus abençoe vocês. Hazak, Benid, Hazek. Se inscreve no nosso canal, tá? E Deus abençoe vocês. Fiquem agora com o vídeo desta judia, né, que foi aí sobrevivente do Holocausto. Até mais. Deus abençoe você. Ok? Eu vou colocar aqui o vídeo, mas se der problemas aqui com reedificação, eu vou colocar o áudio dela aqui que eu traduzi. Tá bom? Deus abençoe vocês. Rose Príncipe é uma das poucas pessoas de sua família que sobreviveu ao Holocausto. Ela conta que um Jesus judeu morreu por mim. Assista agora esse lindo testemunho desta sobrevivente do Holocausto. História dos sobreviventes do Holocausto. A vida nos campos de concentração, como você descreveria? Um inferno. Trabalhávamos de manhã cedo até a tarde da noite. Nós levantávamos enquanto ainda estava escuro. Primeiro contavam quanto éramos. Tínhamos que ficar na fila. Minha mãe e o resto da família, todos foram mortos em Treblinka. Eu estive em 3 campos na Polônia e 3 campos na Alemanha. Eles batiam em nós constantemente, tudo por culpa de Jesus. Cada vez éramos espancados, o guarda nos dizia, Jesus nos ordenou a bater em vocês. Jesus odeia vocês. Fui criada com a ideia de que Deus era tudo. Deus pela manhã, Deus de tarde, Deus à noite. Um dia eu olhei em volta e em 1941 eu disse não a Deus. Minha mãe mentiu para mim. Como foi sair dos campos de concentração? No começo eu não acreditei, então alguém veio com a ideia de vingança. Esta pessoa não precisou repetir, eu sabia que iria fazer. Eu queria matar Jesus. Onde é que Jesus mora? Na igreja. Então, o que fazer com a igreja? Taca fogo. Se você incendiar a igreja, Jesus já não poderá viver lá. Ele está morto. Estávamos tão cheios de ódio quando voltamos para o grupo. Eu peguei a mão da minha irmã e disse, é hora de ir para casa. Tempos depois, minha irmã casou e partiu para Israel. Eu ia segui-la. Mas acabei indo para a América. Pouco depois, eu conheci o meu marido e nos casamos. Fui abençoada com filhos e aconteceu muitas coisas.
Um dia minha filha mais velha chegou em casa e disse: Mãe, eu creio em Jesus Cristo, ele é o Messias judeu. Eu não conseguia acreditar no que ouvi. O mesmo Jesus que matou minha família me colocou em um campo de concentração em cujo nome fizeram experimentos, espancaram e mataram. Como você pode acreditar nisso? Como você pode acreditar que Deus existe? Eu expulsei minha filha de casa por ela acreditar em Jesus. Enviei o meu marido para a casa e ele virou crente. Meu esposo virou crente. Ele não queria ir comigo à sinagoga, embora eu tivesse melhores lugares, mas lá ele acreditou em Jesus. O meu lar era pacífico e amoroso. Jesus entrou e começou a guerra. Eu disse: vou lhe ensinar uma lição. Eu vou encontrar o assassino Jesus. Eu desci até o porão e me tranquei lá. Olhei na minha Bíblia, mas eu sabia que na minha Bíblia, o que o rabino me deu, não havia nenhum Jesus. Então eu peguei, larguei e peguei a Bíblia da minha filha. Eu li de novo porque sabia que eu não tinha visto. Fiquei cerca de 4 ou 5 dias no porão e não fiz nada em casa, não cozinhei, não limpei e ninguém podia aproximar de mim. Naquele momento eu realmente agi como uma tirana. Depois de ler tantos dias, eu não pude encontrar mais desculpas. Eu vi que ele era o cordeiro, não o leão, que ele não me matou. Ele não me colocou em um campo de concentração, ele não matou minha família. Ele morreu por mim. Você sabia disso? Ele morreu por mim. Ele me amou tanto que ele deu a si mesmo por mim. Eu não me converti, eu sou judia. Você pode perceber isso. Eu achei Deus de Israel. O sirvo para a glória de Deus. Pegue a sua própria Bíblia. Há 328 profecias desde Gênesis a Malaquias. Nas escrituras hebraicas que vão de Gênesis até Crônicas, existem tantas profecias sobre a vinda do servo sofredor. Leia, só leia e chegue à sua própria conclusão do que é aquele quem eu estou falando. Você acabou de ler agora histórias do sobrevivente do Holocausto.